boa tarde a todos. Obrigada pela presença. Uma feira tão grande, tanta coisa interessante para ver. Então, agradeço bastante quem está aqui presente. Vou falar um pouquinho para vocês sobre veganismo e ciência. O fim dos testes em animais é só o começo. Vou tentar correr aí para ajustar o horário. Primeiro, 2 avisos importantes. O primeiro é que as opiniões compartilhadas aqui, elas são a minha opinião pessoal. Vou trazer dados científicos, sim, mas o que eu falar aqui sobre opinião são as minhas opiniões pessoais e não necessariamente refletem a opinião da organização para a qual eu trabalho, que é a Humane Society International. E vou trazer algumas imagens fortes. Escolhi as menos chocantes, assim, menos impactantes, mas a gente precisa trazer algumas imagens. Então, quando a gente fala em testes em animais e métodos alternativos ao uso de animais, geralmente essas são as imagens que a gente tem em mente, né? O coelho sendo sujeito ali ao teste de Tracy para avaliar a irritação ocular, ou métodos alternativos como uma cultura de células. A gente tem aqui a córnea humana reconstituída. Esse é um modelo desenvolvido pela Episkin, que é uma marca da L'Oréal. Então, por exemplo, se a gente quer avaliar se um ingrediente cosmético causa ou não irritação ocular, eu posso usar diferentes métodos, entre eles métodos com animais e métodos sem animais. E aí muita gente fala, não, a gente tem que usar métodos alternativos. Mas será que a gente sabe o que são métodos alternativos? Vou trazer alguns exemplos para vocês. Então, um teste que avalia corrosão cutânea, usando uma membrana sintética. Será que ele é um teste alternativo? Teste para irritação ocular usando córnea humana reconstituída. Um teste também para irritação e corrosão ocular usando óleos de bois. Esses óleos foram obtidos no abatedouro, seriam descartados, né, da indústria. Um método para irritação e corrosão cutânea usando epiderme humana reconstituída. Um método para avaliar citotoxicidade, né, a toxicidade das células, usando uma linhagem de células de camundongo. Um método para avaliar detecção, para detectar pirogênios, né, substâncias que causam febre, usando a hemolinfa dos caranguejos ferradura, que são esses animais marinhos. Um método para avaliar sensibilização cutânea usando camundongos. Um método para avaliar a toxicidade reprodutiva e do desenvolvimento usando roedores também. Ou para avaliar a toxicidade oral aguda, também usando roedores. E, por último, um método para avaliar a resistência elétrica transcutânea, também usando roedores, usando a pele de roedores. Desses 10 métodos, quantos vocês acham que são alternativos? 1, 2, 5, 10. Eu vou trazer a resposta para vocês, mas antes disso, não sei se dá para ler direito, mas quem tiver interesse na apresentação eu posso mandar depois. No Brasil, a gente tem uma lei, que é a Lei de Crimes Ambientais, de 98. Essa lei ela diz que é um crime contra o meio ambiente, um crime contra a fauna, realizar experimentos dolorosos ou cruéis em animais vivos, mesmo que para fins didáticos ou científicos, quando existirem métodos alternativos, quando existirem recursos alternativos. Eu não sei quem é que viu sobre a resolução normativa do Conselho, que foi muito comemorada, ela foi publicada em fevereiro desse ano, que teoricamente proíbe os testes cosméticos em animais, né? Isso foi muito comemorado, inclusive, pelo atual governo. Mas eu queria trazer um detalhezinho para vocês aí. Lá no artigo 1º, essa resolução ela proíbe, sim, o uso de animais, mas no caso das substâncias com segurança e eficácia comprovada. Não é comum a indústria testar ingredientes que ela já sabe qual é a segurança e eficácia, não tem porquê, ela não faz o teste à toa, né? E aí, quando a gente vê o artigo 2º dessa resolução, ela não proíbe os testes em animais, né, para o caso das substâncias com segurança e eficácia ainda desconhecidas. A resolução, em vez dela proibir os testes em animais, ela poderia ter feito isso, ela torna obrigatório o uso de métodos alternativos, reconhecidos pelo Conselho. O Conselho já reconheceu 41 métodos alternativos. E aí eu vou voltar para aquele quadro com todos esses 10 métodos. Todos esses são métodos alternativos, reconhecidos e validados internacionalmente. Desses 10, 9 estão reconhecidos pelo Conselho atualmente. Tem um aí que é muito recente, o Conselho ainda não reconheceu. Mas, então, só para a gente lembrar que a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente comemora algumas resoluções
e, né, coisas que o governo vem fazendo mais recentemente, muita coisa realmente é muito boa, mas a gente tem um projeto de lei há 10 anos, já tá para ser votado, está na última etapa, na penúltima, né, a última é a sanção presidencial, mas ele está na Câmara dos Deputados, aguardando votação em caráter de urgência. Esse projeto de lei, sim, proíbe todos os testes cosméticos em animais e, além dos testes, a comercialização de produtos testados em animais. Porque para a indústria, tanto faz ela testar, né, ela sempre terceiriza o teste. Então, para ela, tanto faz solicitar o teste em São Paulo, solicitar o teste em outro país, né, na Argentina, em qualquer lugar que ainda permite os testes cosméticos em animais. Então, na prática, se você não proíbe a comercialização de produtos testados, você, além de não resolver o problema, você induz o consumidor ao erro. Porque o consumidor, ao entender que existe uma resolução proibindo os testes cosméticos em animais, ele acredita que os cosméticos que estão no mercado não foram testados em animais. E não é bem assim. Mas então, afinal, se aqueles são métodos alternativos, o que são esses tais métodos alternativos? Quando a gente fala métodos alternativos, a gente está se referindo ao princípio dos 3 R's, de redução, refinamento e substituição, o R do replacement, né, que vem do inglês. Esses 2 pesquisadores, eles publicaram esse livro, que seriam os princípios da experimentação humanitária, e aí eles trouxeram esses termos dos 3 R's. Então, a redução seria reduzir o número de animais, o refinamento, usar técnicas que causam menos dor, estresse, sofrimento nesses animais, e a substituição, sim, usar um material não senciente. E quando a gente fala em um menor número de animais ou uma técnica mais refinada, a gente está se referindo ao teste tradicional, original. Então, se no método original eu uso 10 animais por grupo, se eu desenvolvo um outro método que usa 8 animais em vez de 10, ele já é considerado um método alternativo para aquele mesmo desfecho. A substituição ela é dividida em relativa e absoluta. Porque eu posso, por exemplo, usar, como eu mostrei ali, os olhos de boi. Eu não estou fazendo o teste no olho do animal vivo, mas eu estou usando a gente chama de método ex vivo, então é um produto de origem animal, né? Um órgão de um animal, um tecido de um animal. Já na absoluta, seria, por exemplo, usar cultura de células. E esses pesquisadores eles deixaram ali o cultivo celular como algo entre a substituição absoluta e a relativa. Porque mesmo usando, por exemplo, uma cultura de células humanas, eu posso usar, por exemplo, um soro bovino fetal, que é um suplemento do meio de cultura muito comum na ciência, mas a obtenção desse soro bovino fetal é bastante cruel. Você usa as vacas prenhes são abatidas, o sangue dos fetos é coletado com os animais vivos. É um método bastante cruel. Mas, então, o cultivo celular está ali entre a absoluta e a relativa. E isso não está só lá nesse livro desses pesquisadores. A gente tem a própria resolução do CONSEA explicando, né, o que são os tais métodos alternativos. Então, você vê lá, métodos que não usem animais, bastante óbvio, mas métodos que usem espécies de ordem inferior, que seriam principalmente os invertebrados, que empreguem menor número de animais, utilizem sistemas orgânicos ex vivo, como aquele olho bovino que eu comentei, diminuam ou eliminem o desconforto e assim por diante. A gente fala dos 3 R's, mas fala também muito de outros R's, né? A ciência vem abordando outros R's. Por exemplo, o respeito aos animais. Isso seria o básico para a ciência, seria respeitar os animais, né? O reuso de animais, o Brasil não permite o reuso de animais, mas outros países sim. Então, se você realizou um experimento que não causou dano, teoricamente, daquele animal, se você estava usando uma substância controle, você pode usar aquele mesmo animal em outro experimento. E isso é um debate ético, assim, que não tem uma resposta certa, né? O que é melhor, você fazer um animal sofrer muitas vezes ou vários animais sofrerem uma única vez? Não tem uma resposta e cada país entende isso de maneira diferente. E a gente tem, o que eu insisto muito é no R do repensar a ciência. A gente precisa repensar a maneira de fazer ciência sem utilizar os modelos animais. Mas uma coisa que eu queria frisar bastante é que método alternativo não significa método sem animal. Então, vou trazer um exemplo aí da sensibilização cutânea para a gente entender o que é método alternativo, 3 R's, métodos tradicionais, as tais novas abordagens metodológicas e métodos sem animais.
Então, se eu quero incluir um ingrediente num cosmético, eu preciso avaliar, por exemplo, se ele é capaz ou não de causar a dermatite de contato alérgica. Lá, em 1930, foi estabelecida a sensibilização de contato experimental usando porquinhos da Índia. Então, um método bastante simples. Você remove os pelos do animal em determinada região, aplica o ingrediente que você quer testar, reaplica e observa se teve o desenvolvimento de uma alergia ou não. E esse método foi oficializado como método padrão ouro em 1981. Em 2002, a gente tem o primeiro método alternativo para avaliar esse desfecho, que é o ensaio do linfonodo local. Ele usa camundongos, mas ele é um método considerado alternativo porque ele usa um número menor de animais e uma técnica menos cruel, porque o animal é morto antes dele manifestar os sintomas daquela sensibilização. E aí, só em 2015, a gente começa a ter os primeiros métodos sem animais. Então, métodos químicos e culturas de células. Tenho certeza que vocês não estão vendo a imagem direito, mas quem tiver interesse me pede a apresentação depois. Isso porque a sensibilização cutânea é um processo biológico muito complexo. Mas a gente tem, hoje em dia, a chamada toxicologia do século XXI, que, em vez de eu aplicar uma substância num animal, observar o efeito e entender que, provavelmente, a mesma coisa acontece em humanos, eu entendo qual é toda a via do efeito adverso. O que acontece desde o momento em que esse agente químico entra em contato com a pele, o quanto ele penetra na pele ou não, o quanto ele modifica proteínas da pele, o que ele causa em cada tipo celular, se ele muda a expressão de proteínas de superfície, se ele faz com que proteínas sejam expressas de maneira diferente. Então, hoje, essa toxicologia do século XXI, em vez de eu pensar no animal como um modelo do que acontece em humanos, eu uso o que a gente tem de tecnologia para entender o que acontece na pele, por exemplo, e o que acontece de diferente quando, por exemplo, é um químico que causa ou não alergia. E assim a gente consegue desenvolver novos métodos, e a gente chama esses métodos de novas abordagens metodológicas. E aí, lembra que eu falei que nem todo método substitutivo é um método sem animal? Muitos desses métodos usam diferentes produtos de origem animal. Então, quando a gente vê o selo ali de cruelty-free, de não testado em animal, a gente não consegue, hoje, garantir que não teve nenhum sofrimento animal envolvido. Hoje em dia, a gente tem uma única empresa que simplesmente não usa nada de origem animal nos métodos. É uma empresa que está no Reino Unido. O restante ainda usa produtos de origem animal muito comuns, né? Mas por que a ciência usa animais? Ela usa animais como modelos. Porque somos muito parecidos, né? Animais humanos e não humanos são muito parecidos. Então, principalmente pela semelhança. Pela ausência de outros modelos, então não dá para a gente pensar 100 anos atrás, mas por que você não desenvolveu uma cultura de células transgênicas para fazer o teste? A gente não entendia quase nada de cultura de células 50, 100 anos atrás. E porque era eticamente aceitável. A história da ciência e a história da utilização de animais, elas se fundem muito. E a gente teve, por muito tempo, um uso de cães muito grande. Mas os cães têm toda uma questão social e havia muita crítica, e aí passou-se a se usar roedores, porque a crítica ao uso de roedores é menor, né? Os seres humanos geralmente têm ali os cães como companhia e os roedores como praga. Então, é mais fácil, você tem uma crítica menor ao cientista que usa ratos em vez de cães. Como eu falei, eu não vou fazer o histórico aqui da utilização de animais na ciência, mas só para vocês verem que isso não é de ontem, né? A história já é de utilização de animais é de muito tempo. Por exemplo, o René Descartes, né, no século XVI, conhecido pela sua filosofia mecanicista. Então, os animais são como máquinas. Eles não têm sentimentos, eles não sofrem. Os grunhidos dos animais são como máquinas não lubrificadas. Então, não tem que se preocupar, não é um sofrimento, é simplesmente algo como máquinas. Mas a gente precisa avaliar essas coisas de acordo com o contexto que a gente tinha. Então, por exemplo, no século XVI foi inventado o microscópio. Antes disso, muitos cientistas acreditavam que muitas doenças eram assim, castigo divino. A gente não entendia que micro-organismos causavam doença. Se a gente for olhar a história da ciência, o século XVI é tipo semana passada, né? A gente elucidou a estrutura do DNA em 1953. Isso é tipo 3 dias atrás, né? É muito recente.
E a gente precisa lembrar também que a ciência usou seres humanos de maneira muito antiética. O próprio desenvolvimento da vacina. Um pesquisador tinha uma hipótese, depois vocês tiverem curiosidade de saber qual foi a história, como a vacina foi desenvolvida, mas, brevemente, o pesquisador tinha uma hipótese, eu acho que foi isso que aconteceu, ele pegou uma criança e testou a hipótese que ele tinha. Hoje em dia, nenhum estudo seria aprovado dessa maneira. Todos os estudos da Segunda Guerra Mundial, muitos com crianças, o estudo da sífilis usando negros. Então, depois disso, a gente começou a ter alguns códigos, o Código de Nuremberg, a Declaração de Helsinki, que protege os seres humanos. Então, tem princípios como você precisa do consentimento. A pessoa precisa saber que ela está participando de uma pesquisa. Vê como isso é recente, depois de 1900. Então, a gente, até para o uso de seres humanos na pesquisa, a ética é muito recente. E a gente começa a ter, a partir do século XVII, XVIII, alguns pensadores fazendo críticas sérias ao antropocentrismo, essa visão do ser humano como o centro do universo. E o surgimento da consideração moral pelos animais. Não sei quem estava aqui na palestra do Ricardo Laulino, que ele falou dessa frase do Jeremy Bentham, que a questão não é se os animais podem falar, ou se eles podem pensar, e sim se eles podem sofrer. Tem essa frase também do Charles Meigel, que fala sobre experimentação animal, que ele fala que a experimentação animal ela reside numa contradição lógica, porque os animais são semelhantes, então a gente quer estudar os animais para entender o humano, mas eles são diferentes, então isso está autorizado. O humano não, a gente tem que proteger, mas o animal é diferente da gente, então está autorizado. E isso é realmente uma contradição. E a gente vem observando um movimento crescente pelos direitos dos animais, pela libertação animal, todos os movimentos pelo fim dos testes cosméticos em animais. Eu não sei quem conhece essa publicação no New York Times, de 1980, foi um ativista bastante importante, o Henry Spira, que ele publicou uma página no New York Times falando sobre toda a crueldade envolvida nos testes cosméticos, e isso trouxe muitas mudanças. Isso incitou a sociedade a dizer, não, peraí, medicamento, vacina, isso aqui é essencial, mas cosmético não é aceitável mais que sejam testados em animais. Ali tinha só a Declaração de Cambridge, porque a gente precisou chegar em 2012 para os neurocientistas se reunirem e dizerem, olha, pelo menos todos os mamíferos e aves são seres sencientes, eles experimentam dor, felicidade de maneira consciente. 2012 é muito recente. Eu acho que muita gente aqui, já muito tempo antes, já tinha essa noção, mas a gente precisou chegar em 2012 para eles se reunirem e fazerem essa declaração. A partir dela, a gente começa a ter algumas mudanças, mas ainda tudo muito devagar. A gente pode dividir o uso de animais na ciência em 3 grandes grupos: ensino, pesquisa e indústria. No ensino, aulas, por exemplo, demonstrativas. Você quer estudar anatomia, entender fisiologia, por exemplo, você pode utilizar animais. Outro uso muito grande é nos treinamentos, por exemplo, para a técnica cirúrgica. Os porcos, eles são anatomicamente muito parecidos com seres humanos e, por isso, eles são usados nesses treinamentos. Essas aulas demonstrativas com animais elas já estão proibidas no Brasil. Apesar de a gente não ter uma fiscalização, elas estão proibidas. As aulas para treinamento ainda são permitidas. Na pesquisa, desde a pesquisa básica aplicada translacional, o uso de animais é muito grande. Então, o pesquisador quer entender fenômenos biológicos ou fisiológicos, ele usa muitos animais. E também na pesquisa translacional. Então, eu quero entender doenças humanas, aqui no caso do cão, para a doença de distrofia de Duchenne. Então, ele causa a doença, faz uma modificação genética nesse animal para poder estudar essa doença. A indústria é um outro, um ambiente enorme. A gente sabe muito sobre medicamentos e vacinas, mas praticamente todos os produtos, principalmente os químicos, que entram em contato com o ser humano, eles foram, em algum momento, testados em animais. Então, cosméticos, produtos de beleza, produtos de limpeza, os fumígenos, os agrotóxicos, dispositivo médico, brinquedo, artigo escolar. É uma infinidade de produtos. E isso é regulamento, não é simplesmente porque o pesquisador quer fazer teste em animal. Existem regulamentos que exigem que esses testes sejam feitos para que o produto seja colocado no mercado. E, geralmente, o regulamento ele não exige o teste em si.
ele exige informação sobre determinada coisa. Então, como eu falei da sensibilização cutânea, a Anvisa quer saber se aquele ingrediente cosmético não vai causar alergia. Mas aí, se você vai usar um modelo animal ou uma cultura de células, fica a critério da empresa. Claro, ela tem que obedecer coisas como a proibição dos testes cosméticos em animais, como a gente já tem em alguns estados brasileiros, mas, infelizmente, ainda não no país inteiro. E os animais também são usados, por exemplo, como fontes de peça de reposição. A gente tem ali uma válvula cardíaca e embaixo ali os anticorpos. Os animais são muito utilizados para a produção de anticorpos, desde para uso em diagnóstico e em pesquisa. Mas vamos saber quais, quantos e para que esses animais são utilizados. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem dados sobre o número de animais nem as espécies utilizadas. O CONSEA, que é o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, ele coleta dados sobre a utilização de animais, pelo menos as espécies e o número de animais, mas ele não divulga esses dados. E aí teve 2 pesquisadores recentemente que fizeram todo um trabalho investigativo, tiveram que entrar com um pedido lá via portal da transparência e tal, para conseguir informações sobre o número de animais utilizados. Não sei se vocês conseguem ver aí, mas, por exemplo, em 2021, mais de 4 milhões de animais foram usados na ciência no Brasil. Trazendo um dado da União Europeia, que é um dado um pouco mais robusto, esse é o último relatório, mas ele se refere a dados de 2020, cerca de 8 milhões de animais usados em um ano. Isso são diferentes usos, né? Uso regulatório, e aí a gente fala, eu mostrei ali todos os produtos que são testados em animais, mas o uso regulatório é só 17%. Quase metade é pesquisa básica. É aquela coisa do pesquisador, ele ter uma ideia e simplesmente usar o modelo animal para testar. Vou falar um pouco mais em detalhes sobre isso, mas só para vocês saberem que essa questão regulatória a gente tem avançado bem, porque é mais fácil. Eu sei qual é o resultado que eu quero analisar. Então, eu tenho um produto, eu quero saber se ele causa ou não alergia. Eu desenvolvo um método sem animal, e aí eu vou ter essa resposta. Agora, a pesquisa básica, eu quero entender o funcionamento de tal parte do cérebro. É muito mais difícil eu criar um modelo sem animal se eu justamente quero entender qual é o funcionamento. Mas os dados científicos têm mostrado cada vez mais que a utilização de animais, ela, apesar de gerar muita publicação e a gente tem a sensação de que ela contribui muito para o avanço científico, porque quando é uma droga que resolveu alguma coisa, isso vira manchete em tudo quanto é lugar, não é bem assim, né? A ciência tem mostrado que o uso de modelos animais não é tão essencial assim e não é a melhor escolha. Eu deixei alguns dados aí só para vocês terem ideia, mas 17% é o uso regulatório, 31% é pesquisa translacional e aplicada, e a pesquisa básica é responsável por mais de 40% do uso de animais. Eu comentei antes com vocês sobre esse projeto de lei. A gente precisa aprovar esse projeto de lei para proibir os testes cosméticos em animais, porque isso é inaceitável. E também sobre... A gente fala, mas será que isso foi uma justificativa do CONSEA para não proibir totalmente os testes cosméticos em animais? Não, mas eu acho que é muito precipitado a gente proibir os testes cosméticos em animais. A União Europeia proibiu em 2013, continua fazendo inovação e continua sendo um produtor que exporta para o mundo inteiro. Então, essa não é uma justificativa aceitável. Falando dos outros usos, né, que eu comentei, pesquisa básica, pesquisa translacional, por que é tão difícil substituir o uso de animais nessas outras áreas? Porque, geralmente, todo uso de animal ele precisa ser aprovado por um comitê de ética. E esse comitê de ética tem como premissa avaliar aqueles 3 R's que eu comentei no começo. Então, eles recebem o projeto de pesquisa e eles vão avaliar. Tá tudo certo em relação aos 3 R's? Usa o menor número de animais possível? Usa. Usa as técnicas mais refinadas em termos de dor, por exemplo? Usa o anestésico correto? Usa a maneira de fazer a eutanásia correta? Sim. Existe método alternativo? Não. Mas... em muitos casos, realmente, é impossível, porque o pesquisador pega um modelo animal, injeta uma substância e ele quer avaliar, por exemplo, na distrofia de Duchenne. Ele causa a doença no animal e aí ele testa várias substâncias para ver se alguma delas melhorou os sintomas da doença.
Claro que não existe um método alternativo. Você não tem um computador ou uma cultura de células onde eu causo a doença, injeto qualquer substância, sem entender o que está acontecendo ali e olho o resultado. A gente precisa repensar a pesquisa. Será que não é melhor a gente avaliar as crianças que têm a doença, avaliar as células dessa criança, tudo que a gente tem de tecnologia hoje, de imagem, de metabolômica, transcriptômica, a gente pode usar essas tecnologias, mas enquanto o pesquisador tiver autorização para fazer uso de animais na ciência, simplesmente por não haver um recurso alternativo, a gente ainda vai ter um número de animais muito grande sendo utilizado. Então, essa premissa, né, na ausência de métodos alternativos e sendo a pesquisa justificável, a utilização de animais é aceita pela sociedade atual. Parte-se também do pressuposto que uma pesquisa ética ela precisa de uma análise dano versus benefício. Então, a gente precisa avaliar 3 eixos: sofrimento animal, probabilidade de benefício e importância da pesquisa. De acordo com essas orientações internacionais, mesmo que a probabilidade de benefício seja muito alta e a importância da pesquisa muito alta, se o sofrimento animal for muito alto, essa pesquisa não deveria acontecer. Mas não é isso que a gente vê na prática, infelizmente. Então, a utilização de animais na ciência só deve ocorrer quando os benefícios superarem os danos. E é isso que os cientistas justificam. Falam, não, mas essa pesquisa é essencial, a gente precisa usar os animais para entender tal doença, para desenvolver medicamento. Acontece que os benefícios são superestimados, né? Você vê os projetos de pesquisa, eles são, não, essa substância aqui mostrou em testes com culturas de células que tem um potencial de tratamento de câncer enorme. Se der tudo certo, a gente vai salvar X pessoas do câncer. Geralmente, é superestimado. E o dano é subestimado. Então, ele fala, não, eu estou usando ali o anestésico correto, a eutanásia é o menos sofrido possível. Mas se a gente for parar para pensar, só de você ter um animal confinado, né, sujeito ali a todas as condições de laboratório, manipulado, com uma ração determinada, sem poder expressar o comportamento natural dele na natureza, isso já é um dano muito grande para um animal, né? A gente não, mesmo que eu dissesse, olha, eu vou usar esse ser humano aqui para fazer essa pesquisa, mas olha, ele vai receber ração, ele não vai passar frio, ele tem um veterinário, né, ou um médico cuidando, tá tudo certo, o sofrimento é o mínimo possível. A gente não aceitaria fazer isso com um ser humano, né? Por que com um animal a gente está aceitando ainda? E tem uma outra questão, que é isso dos benefícios superestimados. Eu não sei se vocês conhecem esses dados, mas a cada 10 medicamentos seguros e eficazes em humanos, em animais, apenas um é seguro e ou eficaz em humanos. Então, isso é um modelo que assim, falha 90% das vezes. Mas aquele um que deu certo ganha, né, proporções imensas, então todo mundo fala, não, vamos insistir nesse modelo. Mas a gente já tem tecnologia e conhecimento científico para fazer de outra maneira. E a ciência está entendendo cada vez mais que o ser humano não é um rato gigante e que a gente precisa desenvolver outros modelos, né? Mas como deixar de usar animais? Primeiro, aplicando as tais novas abordagens metodológicas que já existem, né? Reconhecendo os métodos, tornando eles obrigatórios no país, proibindo o uso de animais para coisas que a gente já entende que não deveria ser feito, eliminando testes desnecessários. Porque muitas vezes nem é preciso substituir o modelo animal por outro modelo. O teste simplesmente é desnecessário. Eu já tenho um controle da cadeia, por exemplo, de produção de vacinas, que tem testes que eu não preciso fazer para saber se ele é seguro ou não, porque eu faço vários testes sem animais ao longo do desenvolvimento daquele produto, como a vacina. Desenvolvendo novas tecnologias, então eu preciso identificar onde ainda não é possível testar ou fazer pesquisa sem animais e desenvolver métodos, né? Se a gente fosse olhar lá, antes da gente entender o que era o DNA e tudo mais, você fala assim, por que em vez de testar num porquinho da Índia, você não desenvolve uma linhagem de célula humana transgênica que ela vai expressar uma proteína fluorescente que você vê no microscópio? Cara, 100 anos atrás era impensável fazer isso. Hoje já é rotina do laboratório. Então, a gente precisa identificar onde não é possível ainda e desenvolver, e pensar um pouco além do óbvio, né? E, como eu falei antes, repensar a maneira de fazer ciência, né? A gente precisa pensar na espécie-alvo. Então, eu quero desenvolver medicamentos para humanos, eu vou usar tudo que eu tenho de tecnologia para analisar e testar em seres humanos, em células humanas. E a gente acha, mas se eu não testar em animais, a gente vai testar em humanos? Vai, e a gente já está fazendo isso.
né? A indústria farmacêutica testa em humanos, a última fase dos estudos, e muitas vezes, quando você vai no médico, recebe uma amostra grátis, você não está nem sabendo que você está fazendo parte de um estudo clínico, né? E a gente precisa de uma união de esforços. Então, a gente tem que ter o cientista para desenvolver o método, a gente tem que ter o recurso para o desenvolvimento de método, a gente precisa da pressão social e a gente precisa também de ONGs para continuar fazendo esse trabalho de entender o que a ciência é capaz de fazer e pressionar, por exemplo, os órgãos regulatórios para que eles façam as mudanças, né? E por que os animais ainda são usados na ciência? Muito é por tradição, né? Teve um estudo que mostrou, eles avaliaram a justificativa nos estudos, o porquê que você escolheu esse modelo animal. Quase 80% era porque ele está disponível no laboratório. Não é porque é o modelo que mais representa a doença em humanos, não foi nada disso, é simplesmente porque ele está disponível no laboratório, por exemplo, da universidade. Por crença, os pesquisadores, né, os grandes pesquisadores atuais, assim, os chefes de pesquisa atualmente, eles foram educados numa ciência que usa o animal como modelo. Então, ele acredita naquele modelo e ele vai continuar fazendo aquilo se não tiver uma pressão externa para que ele mude. E a disponibilidade e facilidade, como eu comentei. Outra coisa é o medo do novo, do desconhecido. Muitos pesquisadores que estão aí quase para se aposentar, que são os grandes chefes de pesquisa, você fala para ele, por que você não muda do modelo animal para um modelo computacional? Né? Um modelo matemático. Ele fala que computador, ele está mal usando o Word no computador deles. Não, querido, não. Inteligência artificial, não é para mim. E aí ele continua usando o modelo animal. E tem uma questão também que é o foco em publicações. As métricas, né? O pesquisador ele cresce na carreira conforme ele publica. Então, ele tem que publicar mais em revistas melhores, isso traz mais financiamento para ele, com isso ele continua usando aqueles modelos e continua publicando, e isso alimenta uma máquina. Então, você fala, tá, mas essa sua pesquisa aí sobre a distrofia, por exemplo, o que ela trouxe de benefício real para os pacientes que estão sofrendo da doença? Não, a gente está produzindo conhecimento, mas ok, mas esse conhecimento é útil? O quanto a sua pesquisa tem sido útil, por exemplo, para a indústria farmacêutica desenvolver novos medicamentos? Em muitos casos é muito pouco. E existe uma ausência de fiscalização, como eu comentei, a gente tem o Distrito Federal e mais 12 estados brasileiros que já proibiram os testes cosméticos em animais. A gente não sabe se eles continuam fazendo, se não continuam fazendo. Então, tem uma ausência de fiscalização muito grande. Falta pressão e incentivo para a gente mudar o sistema. E tem a questão também da avaliação dos comitês de ética. Como eu falei, toda instituição que usa animais na pesquisa ela tem que ter um comitê de ética. Todo comitê de ética tem que ter, pelo menos, um representante de sociedade protetora dos animais. A gente tem uma frequência muito baixa de representantes de sociedade protetora dos animais, e, em muitos casos, são representantes que são de ONGs de cães e gatos. E aí essas pessoas estão lá no comitê representando cães e gatos, então, quando é uma pesquisa com camundongo, ela simplesmente é aprovada. Mas como deixar de usar animais? Eu trouxe um exemplo aqui da produção de anticorpos. É possível produzir anticorpos usando animais, é um método bastante cruel, é por ascite. É possível produzir anticorpos in vitro, usando culturas de células, e, atualmente, é possível produzir anticorpos sintéticos, totalmente sintéticos, não usa nada animal. Mas é uma indústria muito grande, né? A gente tem um dado aí, só o mercado de anticorpos monoclonais foi avaliado em 180 e tantos milhões, né, de dólares em 2022. Metade desse mercado usa animais na produção. Então, não é fácil lutar contra uma indústria que fatura muito em cima do sofrimento animal. Mas a gente já tem recomendações, por exemplo, o ECVAM, que é o Centro de Validação Europeu, ele fez um estudo, publicou um guia que diz claramente que animais não devem mais ser utilizados para o desenvolvimento e produção de anticorpos para fins regulatórios, de pesquisa, diagnóstico e aplicações terapêuticas. Então, a tecnologia já existe, a recomendação já existe, a gente precisa de pessoas atuando para que isso aconteça de fato. E mesmo tendo essa publicação, em 2020, na União Europeia, esse método de ascite usou 41 mil animais para a produção de anticorpos. São 41 mil vidas que poderiam ser poupadas se a gente tivesse mais políticas de incentivo, realmente, e mais ONGs atuando nessa área.
E o que a gente precisa fazer? Valer as leis de proteção animal, melhorar a análise dos projetos, como eu comentei, implementar as novas abordagens metodológicas e continuar fazendo esse trabalho conjunto, principalmente das ONGs. Então, só para dar uma perspectiva para vocês, quando eu falei desses diferentes usos, a gente está indo bem da questão, né, de não usar mais animais para aulas demonstrativas. A gente está indo mais ou menos bem na área de técnica cirúrgica, na área de cosméticos, de brinquedos e artigos escolares. A gente está caminhando, está conseguindo alguns avanços, mas em todas essas outras áreas tem muito trabalho que precisa ser feito. E como é que vocês podem ajudar? Primeira coisa é a questão das escolhas de consumo, né? Sempre que possível, escolher produtos não testados em animais, questionar as indústrias. Olha, eu vi aqui que vocês estão produzindo anticorpos ou que vocês estão usando tais métodos, por que vocês ainda estão fazendo isso? Apoiar as ONGs, assinar as petições, divulgar as ações que a gente faz, tanto de conscientização quanto de exigência regulatória, se manter informado, compartilhar informações, participar de ações políticas, não tem jeito, a gente não vai mudar, não adianta o cientista desenvolver o melhor método se a gente não pressionar politicamente pelas mudanças. E um exemplo muito prático, mão na massa, é participar de comitê de ética. A gente tem o Fórum Nacional de Proteção Animal. A gente tem um curso que ensina as pessoas a defenderem os animais nos comitês de ética. Sei que vocês não vão conseguir copiar o link, mas quem quiser me manda inbox e a gente indica o curso e também como vocês fazem para participar. Tem minha rede social, meu e-mail, quem quiser entrar em contato. Obrigada pela presença. E se alguém tiver alguma pergunta, alguma curiosidade, estou à disposição. Alguém quer fazer alguma pergunta para a Bianca? É só levantar a mão. Alguém quer aproveitar a oportunidade? Não? Desculpem as imagens pesadas. Lá na ponta temos uma pergunta. Oi, Bianca, boa tarde. Você mencionou ali o selo do coelhinho, né? Então, assim, já que dentro da cadeia de produção vai, inevitavelmente, ter alguma coisa de animal, o que esse selo significa? A gente tem diferentes selos, cada selo tem as suas especificações. Então, por exemplo, o que acontece na prática? A indústria escolhe qual selo ela se encaixa. Tem selo que é para empresas que não testam desde a proibição da União Europeia. Tem selo que é para a indústria que se compromete a não testar em animais a partir daquele momento. Então, assim, se você quiser ser preciosa na análise, é procurar pelo selo vegano. Isso já ajuda bem, porque a questão dos testes é só uma parte, né? Não tem ingredientes de origem animal, é uma outra parte. Mas, se você quiser, eu orientei um TCC que compara os diferentes selos. Se você quiser, você me manda mensagem, eu compartilho com você. Mas, assim, na prática, tendo selo já é assim, meio caminho andado, não importa qual seja, porque são detalhes pequenos assim, da diferença, mas todos eles demonstram um compromisso da empresa em não testar mais, seja a partir da resolução da União Europeia, seja a partir do momento que ela pediu o selo, então já é alguma coisa, já ajuda um pouco. Obrigada. De nada.